Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Monique Melo. Para quem não me conhece, eu sou profissional de beleza há 18 anos e hoje eu vim aqui um pouquinho contar para vocês quem sou eu, qual é a minha história, de onde eu surgi e como tudo começou. Eu sou a filha mais velha de 3 filhas de um casal chamado João e Niedja. São um casal com uma história de vida como muitos brasileiros, de vida muito sofrida, nascidos no interior da Paraíba, todos os dois. E eles se casaram e constituíram uma família, porém de uma forma muito simples. Tanto meu pai quanto a minha mãe trabalham de ambulante, trabalharam a maior parte da vida como ambulante, como camelô. E assim eles criaram tanto a mim como as minhas duas irmãs. E como é que acontece a Monique Melo de beleza, a Monique Melo que coloca os cabelos nas digitais, nas pessoas que trabalham na TV, no pessoal de mídia, nas clientes? Como que acontece a Monique Melo? Eu acho que o início talvez da Monique Melo se inicia com 16 anos de idade, quando eu começo a namorar com o meu primeiro namorado, e que hoje é o meu marido, e eu peço para o meu pai que compre para mim um microsystem. E com 16 anos eu pedi isso para ele, porém nessa fase a gente estava vivendo assim uma das piores fases financeiras da nossa vida, porque o meu pai tinha voltado para o Rio, para a capital do Rio. Para vocês entenderem que eu acho que eu tô fazendo as coisas assim muito, a família da minha mãe, para vocês entenderem desde o início, tá, gente? A família da minha mãe é composta da minha avó, que teve mais 5 filhos, porém o meu avô, pai da minha mãe, abandonou a minha avó assim que a minha mãe nasceu, há 50 e poucos anos atrás. Nunca mais teve notícia dele, ele sumiu, como acontece em muitos casos, e a minha avó sustentou os filhos, todos esses filhos, sem o marido, costurando de costureira, e criou a minha mãe com muito esforço. A minha mãe começou a trabalhar desde muito cedo, e eles vieram de um lugar chamado Rio Tinto, do interior da Paraíba, para o Rio de Janeiro, para morar numa comunidade e trabalharem de forma muito simples, porque eles não tinham escolaridade, eles não podiam estudar, tudo era muito limitado, eles precisavam trabalhar para comer. E aí eles começaram a viver a vida deles e a trabalhar, e nisso a minha mãe foi ficando mais velha e conheceu meu pai. E aí dá início aí à questão da família, do meu pai e da minha mãe. Meu pai também vem de uma família muito humilde, de pessoas que também vieram do interior da Paraíba para morar numa comunidade do Rio de Janeiro. São pessoas muito sofridas também, então eu venho de uma base muito simples, de pessoas que não têm formação de faculdade, muitos deles não têm nem o ensino fundamental. Então, quando a gente vem de uma família muito simples assim, existem muitas dificuldades, muitos preconceitos que a gente sofre, muitas coisas que a gente vive. Mas tem uma coisa que eu recebi do meu pai e da minha mãe de grande valor na minha vida. Isso é uma coisa que eu quero mostrar para os meus filhos, e eu ensino para os meus filhos, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora a gente volta lá para a Monique de 16 anos, que tinha acabado de namorar o seu primeiro namoradinho, e esse namoradinho deu um CD para ela, um CD do Soweto. E na época, como a gente estava vivendo uma fase muito difícil, e aí meu pai tinha vindo para cá para o Rio há pouco tempo, porque assim que eu tinha um aninho eles foram morar no interior, num lugar chamado Farol de Santo Tomé, que é uma praia do interior do Rio, em Campos dos Goytacazes. E aí a gente viveu lá até mais ou menos os meus 14 anos de idade. Quando eu vim para cá com 14 anos de idade, eu tive que abrir mão de estudar. Graças a Deus eu sou formada até o meu 2º grau em escola pública, como muitos brasileiros. Quando eu cheguei aqui com 14 anos, eu não pude estudar porque eu precisava ajudar o meu pai a trabalhar na barraca. Ele não tinha quem ficasse na barraca, a gente vendia coisas muito simples para a gente poder pagar o nosso aluguel e a gente comer. Então era uma fase muito difícil da nossa vida. Então assim, imagina uma família chegar, uma cena assim muito forte na minha vida, que eu vi muito acontecer comigo, foi uma das cenas do filme do Zezé de Camargo e Luciano, não sei se vocês já viram, que mostra ele chegando, Camargo e Camarguinho, vindo de Goiânia, se eu não me engano, eu acho que do interior para Goiânia, e eles chegando assim, iludidos, assim, olhando aqueles olhos assim, brilhando quando eles chegavam. Foi eu e a minha irmã Cat quando a gente chegou aqui no Rio, que a gente morava num lugar muito pequeno, eu não me lembro exatamente quantos mil habitantes tinha na época, mas eu vou botar aqui embaixo, aí você chega na rodoviária do Rio de Janeiro. Então imagina um casal chegando com R$200 no bolso, 3 filhas, uma de 14 anos, uma de 12 anos e um bebê de 6 ou 7 meses, que na época minha irmã mais nova tinha, com 2 malas e R$200. Vocês já imaginaram essa cena?
Foi mais ou menos o que aconteceu na minha fase de adolescência, na minha vida. E aí a gente foi morar na casa de uma tia nossa, de favor, durante mais ou menos acho que um mês a gente ficou morando na casa dela. A gente trabalhava na barraca, a gente vendia coisas muito simples e muito baratinha, porque meu pai só tinha R$ 200 para começar a vida novamente, do zero, porque a gente estava vindo do interior de uma fase muito ruim financeira. O que aconteceu, né? Eu fui crescendo, trabalhando na barraca, ajudando meu pai, com a minha cabeça e minha mãe sempre falando para mim: minha filha, você tem que estudar, você tem que achar um trabalho fixo, com plano de saúde, com 13º, com férias, porque é isso que eu quero para a vida de vocês, minha filha, é isso que eu quero que vocês sejam e tal. Olha aí que a beleza, onde é que tá a beleza nisso aí? Calma que vai chegar a beleza, eu prometo para vocês, tá? Mas antes de chegar a beleza, teve que chegar na minha vida o empreendedorismo. Empreender. Primeiro eu empreendi para que depois a beleza viesse para minha vida. E eu vou contar isso para vocês. Calma que tem história aí, viu, gente? E aí, nessa fase, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, né? Eu tô falando, gente, não sei se eu tô contando na analogia correta, é porque é tanta informação e eu quero que vocês entendam bem, para vocês não fiquem perdidos na história, tá? E aí, com 14 anos, a gente vem para cá. Meu pai, nessa situação, numa das piores fases da nossa vida financeira, tendo que recomeçar a vida do zero, com 2 filhas, uma filha pequena, e a minha irmã mais nova ainda era doentinha e vivia no hospital. E a gente trabalhando para sobreviver, para pagar aluguel e para comer. E aí vocês imaginam. Aí depois de um mês que eu tava morando na casa da minha tia, um conhecido nosso forneceu uma varanda da casa dele, assim, tipo um sobradinho, uma área de serviço que ele tinha na casa dele. Foi a gente morar nessa área e a gente foi muito grato a esse conhecido, porque a gente acabou saindo de dentro da casa da minha tia. Ela morava num apartamento pequeno de 2 quartos, então morava a minha tia, as 2 filhas dela, o netinho dela que tinha acabado de nascer, o marido dela, mais a minha mãe, o meu pai, a minha irmã novinha, a minha irmã do meio e eu mais velha. Imagina, gente, todas essas pessoas morando num apartamento, né? E aí, assim, a gente é muito grata à minha tia por isso, por essa força que ela deu pra gente. E aí depois esse conhecido da minha mãe acabou fornecendo esse lugarzinho que a gente morou por um tempo e depois a gente acabou conseguindo alugar a nossa casinha e a vida foi fluindo. E aí com 16 anos eu comecei a namorar, esse meu primeiro namorado, e ele me deu um CD, né? Então imagina, tendo essa dificuldade, porque eu tive que contar essa história pra vocês, como é que tava a vida da gente naquela fase, né? Os 2 anos, pra vocês terem uma ideia, que a gente chegou, que foi dos 14 anos até os 16, que foi quando eu comecei a namorar, tinha pouco tempo que meu pai tinha ido pra essa casa que a gente tinha alugado. E aí a gente tinha móveis assim velhinhos, que a gente comprava usado na maioria das vezes, ou coisas muito simples, e a gente tinha o básico do básico. Era uma cama, uma televisão, um fogão, uma geladeira simples, tudo muito, muito simples, só pra gente sobreviver, porque a gente estava numa fase muito difícil. Adolescente, né? É aquela coisa que não tem muita... não sei... acha, né? Não tem aquele olhar da vida que quando a gente é adulto a gente tem. E um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim: pai, tem como você comprar um microsystem aqui pra casa pra mim? Porque assim, o Igor me deu um CD e eu quero muito ouvir esse CD, não tem como eu escutar esse CD, eu tenho que ficar pedindo o Discman, na época Discman, gente, o Discman emprestado da minha prima pra mim poder ouvir o CD e tal. E adolescente, apaixonada, eu ficava ouvindo aquelas músicas, e aí eu tinha que entregar o Discman da minha prima, e eu trabalhava na barraca, só que eu não ganhava nada na barraca pra ajudar os meus pais, eu trabalhava pra ajudar os meus pais a pagarem o aluguel, pagar luz, água e comida, e sustentar a família, eu não ganhava dinheiro. E aí eu pedi pro meu pai olhou pra mim e falou: minha filha, eu não tenho condição de te dar um microsystem, olha a nossa casa, olha a nossa vida, olha a sua irmã. A minha irmã era muito doentinha, a gente gastava muito com ela, com remédio, com hospital. E eu fiquei arrasada, assim, fiquei muito, muito, muito triste. Entra uma coisa assim muito ruim, nossa, por que tem gente que tem coisas e a gente não tem, sabe? Eu acho que todo mundo que passou uma fase difícil na vida e quer uma coisa, sente isso em algum momento da vida. E aí passou. No dia seguinte eu fui mais uma vez para a barraca, porque eu tinha que trabalhar. Naquela época, já com 16 anos, eu estudava ainda. Como eu fiquei atrasada, demorou um pouquinho mais para me terminar o 2º grau. Eu estudava uma parte e trabalhava na barraca da outra, e depois eu cuidava de casa e cuidava da minha irmã. Essa era a minha rotina. Aí eu cheguei na barraca para arrumar a barraca com ele, e ele olhou para mim e falou assim: você tá muito triste, filha, por que você tá triste? Eu falei: porque eu tô triste, porque eu queria o microsystem e não pode, mas eu sei, não tem condição, a gente tava apertado e tal, mas é porque a gente sempre tá apertado, sempre tá apertado. E aí ele olhou para mim assim bem e falou assim: olha, então, eu não tenho como te dar o microsystem, eu não tenho como comprar esse microsystem para você hoje.
mas eu vou te ajudar a ter esse microsystem. Aí eu fiquei muito animada, né, adolescente. Meu Deus, sério, pai, como? Ele falou, olha, eu vou comprar mercadoria e quando eu voltar a gente conversa. E ele foi comprar mercadoria, que ele comprava mercadoria para revender. E quando ele voltou na barraca, ele chegou com uma sacolinha bem pequenininha, assim, pretinha, eu me lembro disso, assim, claramente, na barraca. E falou, olha, filha, tá aqui o seu microsystem. Aí eu olhei pra ele, assim, o microsystem era grandinho, né, gente? Eu já tinha idealizado na minha cabeça. A gente trabalhava numa via, assim, numa rua que era muito movimentada, tinha muitas lojas e tinha um ponto frio que eu passava nesse ponto frio. Eu já tinha idealizado o microsystem, porque eu falei assim, vou pedir pro meu pai vai dar um jeitinho, vai comprar. Mas, gente, não é que ele não queria comprar, ele não podia, não tinha de onde tirar. Era comer, era trabalhar para sobreviver, não tinha, era uma coisa muito fora da nossa realidade naquela época. E aí ele chegou com essa sacolinha pra mim, olhou pra mim, eu bem novinha, e falou assim pra mim, olha filha, eu não posso te dar um microsystem, mas eu posso te ajudar a conquistar o seu microsystem. E ele me deu uma sacolinha com 20 chaveirinhos. Eram chaveirinhos de time, tá? Eu vou ver se eu acho a foto mais ou menos aqui antiga. Isso, gente, a gente tá falando em 1999, mais ou menos. 99, imagina. É uma coisa bem lá de trás, né? E aí ele me deu o chaveirinho e falou, então, você vai fazer o seu dinheiro do seu microsystem com esse chaveiro. Eu olhei pra ele e falou, eu comprei esse chaveiro por 50 centavos, são chaveiros de time, a maioria das pessoas daqui gostam de time. Você vai vender o chaveiro por R$1, e aí você vai ganhar de cada chaveiro 50 centavos. Aí eu lembro como se fosse hoje. Ele sentou comigo, pegou um caderno e falou, olha, se você vender 5 chaveiros por dia, você vai ganhar R$2,50. R$2,50 multiplicado por 20, a gente só folgava domingo, trabalhava de segunda a sábado. Multiplicado por 26 dias, 26 ou 27, dependendo do mês, você vai ter X. Ele fez todo o cálculo comigo. Mais ou menos daqui a uns 10 meses, 8 meses, você vai comprar o seu microsystem. E assim vai ser. Eu olhei pra ele, meio triste, porque eu queria o microsystem, né? Mas achei a ideia dele legal. E aí ele pegou um painelzinho que tinha da barraca e falou, arruma os seus chaveirinhos aqui. E ali eu vi aqueles chaveirinhos como a minha entrada pro meu microsystem. E aí todo mundo que chegava na barraca, eu perguntava, oi, a pessoa vinha comprar uma pilha, você já tem chaveiro? Qual o seu time? Eu perguntava pra pessoa, né? E aí a pessoa falava, meu time é Flamengo. Eu falava, você já tem um chaveirinho de Flamengo? É só R$1, compra aí e tal. E a pessoa gostava e eu vendia. Gente, o tempo foi passando, eu fui vendendo os chaveirinhos todos os dias. Quando eu não ficava na barraca, minha mãe ficava, ou minha outra irmã ficava, separava-se o dinheiro do chaveirinho para mim todos os dias. E meu pai me ensinou que eu tinha que ir ao centro da cidade, onde ele comprou os chaveirinhos, para comprar mais chaveirinhos quando acabava. E assim eu fui fazendo. E todos os dias eu morava assim, na via, próximo a esse ponto frio. Eu passava na frente do ponto frio, olhava aquele microsystem e falava, olha, eu vou ter esse microsystem todos os dias, gente, vocês não estão entendendo, todos os dias mesmo. E aí, depois de mais ou menos, eu acho que ele falou pra mim, se eu não me engano, eu não lembro datas exatas, mas ele deve ter falado pra mim entre 8 e 10 meses, mais ou menos uns 6 meses depois eu juntei o dinheiro do microsystem. Era mais ou menos, gente, se eu não me engano, era 200 ou 300 reais esse microsystem. Isso em 1999, então imagina. E aí eu juntei o dinheiro desse microsystem. E quando eu juntei o dinheiro desse microsystem, eu lembro como se fosse hoje. Nossa, foi o dia mais incrível da minha vida, porque eu tive que juntar dinheirinho por dinheirinho, né? E aí eu pedia pro meu pai, troca, porque o pessoal pagava em R$1, moedinha, troca o dinheirinho pra mim. Eu ia vendo R$1 se transformando em 5, 5 se transformando em 10, 10 se transformando em 50, e aquilo ia me motivando, e aí eu já ia pra barraca com outro ânimo, com outra expectativa, porque eu queria muito aquele microsystem pra mim, eu queria muito escutar aqueles CDs, e para melhorar um pouquinho a situação, eu ainda escutava o Discman da minha prima de vez em quando emprestado. Eu pedia pra ela emprestado, né, e ela me emprestava de vez em quando, eu devolvia pra ela. A abençoada da minha irmã do meio me teve a genial ideia de um dia que eu peguei o Discman emprestado, de mexer no Discman e trocar uma tomada que ela não tinha achado. Eu tinha escondido o Discman, pegar uma tomada qualquer de um eletrodoméstico, de uma coisa que tinha em casa ligada, e queimou o Discman da minha prima. Gente, vocês não estão entendendo. Desgraça de pobre bobagem.
Eu já não tinha nada. Eu só tinha um CD. Eu tinha o Discman emprestado da minha prima, que ela me emprestava de vez em quando. Eu implorava pra ela me emprestar. E a abençoada da minha irmã ainda me queima o Discman, gente. É de chorar. Eu juntando o dinheirinho. Eu falei, pronto, acabou. Eu juntando meu dinheirinho lá do Microsystem, minha irmã queima o Discman. Eu fui falar com a minha prima, olha, eu sinto muito, mas a Cat queimou o Discman. Olha, eu tô juntando dinheiro para comprar meu Microsystem, eu vou dar para você, prima, para você comprar outro Discman e tal. Só que a minha prima tinha uma situaçãozinha financeira melhor do que a nossa na época. Eu lembro como se fosse hoje. Ela chegou para mim e falou assim, prima, não precisa pagar o Discman, porque eu sei que você está se esforçando muito para você conseguir comprar seu Microsystem. E, gente, eu sou tão grata, assim, a gente às vezes para pensar na nossa vida e Deus é tão maravilhoso porque mesmo nas fases mais difíceis que a gente tem, Ele coloca pessoas muito boas. E assim eu fui, depois de 6 meses, eu juntei o dinheiro do Microsystem, fui no Ponto Frio com muito orgulho, todo aquele dinheirinho trocado e comprei o Microsystem à vista. Botei o Microsystem nas costas e levei para minha casa. Naquele dia, eu descobri que eu poderia ter o que eu quisesse na minha vida se eu trabalhasse, se eu me dedicasse. E além de eu ter comprado o Microsystem, como eu comprava e vendia, eu não gastava o dinheiro dos chaveirinhos. Ainda sobrou o painelzinho com alguns chaveirinhos. E aí eu lembro que eu cheguei toda feliz pro meu pai e falei, pai, comprei o Microsystem. Só que eu ainda tenho chaveiro. E agora? Ele olhou pra mim e falou, ué, filha, agora se você quiser, você continua vendendo seus chaveirinhos, a gente ajuda você e você vai ter esse dinheirinho pra você. Você já tá namorando, você vai namorar pra casar, o meu objetivo era namorar pra casar, e eu tinha que comprar as minhas coisinhas e tal, mesmo com 16 anos. E aí eu continuei com aquele painel de chaveirinho. E aquele painel de chaveirinho foi o meu olhar pro mundo, que eu poderia ter o que eu quisesse ter. Eu poderia realizar todos os meus sonhos. Eu só precisava trabalhar e me esforçar. E aí depois de um tempo, né, meu pai me ensinou isso, que eu poderia comprar e vender e trabalhar de forma honesta o que eu quisesse, mesmo na rua. Eu cheguei pro meu pai, isso já tinha mais ou menos 1 ano que eu tinha comprado o Microsystem, e falei, pai, então, eu preciso muito conversar com você. Coitado, mal sabia ele que ia perder a funcionária dele, gente, porque eu ajudava meu pai na barraca, né? Eu falei, pai, tá perto de eu casar, eu já ia casar, eu já tava noiva pra casar, com 17 anos. Eu vou montar minha própria barraca. Agora, além dos chaveirinhos, o pessoal tá fazendo uns chaveirinhos de nome, eram uns chaveirinhos quadradinhos. Quando eu ia comprar o chaveiro de time, que eu fiquei bastante tempo vendendo ele para comprar minhas roupas, minhas coisas, eu nunca mais pedi dinheiro pro meu pai, pra minha mãe, pra nada. Pelo contrário, quando eu podia, eu ajudava. Né? E as coisas, graças a Deus, foram melhorando, os anos foram passando, a barraquinha do meu pai, que era pequenininha, se tornou uma barraquinha maior. Depois ele pôde comprar um outro painel e fazer uma outra barraquinha na outra esquina. E graças a Deus, com muito trabalho, com muita perseverança, as coisas foram fluindo e as coisas foram acontecendo. Aí eu cheguei pro meu pai, falei pro meu pai que eu iria ter a minha própria barraca, que eu iria montar a minha própria barraca, que eu não poderia mais trabalhar com ele, porque eu teria que construir a minha vida e casar, enfim. E nisso surge a Monique empreendedora. E com essa barraca de chaveiro, eu comecei a pagar os meus cursos. O meu grande sonho era ser secretária, como a minha mãe falava muito para mim, minha filha, você tem que estudar, ter um emprego fixo, olha aquela moça que bonita ali com a roupa de escritório, trabalha no escritório, não trabalha nesse sol, nessa poeira, na rua, é isso que eu quero para a vida de vocês, para isso que eu incentivo vocês a estudarem, vocês vão ter outra vida diferente da que eu tive. A minha mãe incentivava muito a gente. Só que o sonho da minha mãe não era o meu sonho. Eu queria ser secretária, porque eu realmente achava lindo ser secretária, eu achava que seria o trabalho dos meus sonhos, e aí vem a vida e muda tudo. E a próximo episódio tá num vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, onde eu conto como a beleza me escolheu, como eu entrei na beleza. Mas depois disso eu fui subindo todos os degraus, me capacitando cada vez mais, e assim nasceu uma empreendedora. Alguém que viu que poderia não só ter o seu
teu sustento, seu sustento, empreendendo, seja numa barraquinha de chaveirinho, né? Ou num espaçozinho, num salãozinho na varanda da sua casa, que como foi os meus degraus, mas eu poderia não só empreender, como dar trabalho para outras pessoas. E isso foi me deixando cada vez com os olhos mais, fazendo os meus olhos brilhar cada vez mais, com o que eu ia vivendo, com o que eu ia vendo. E por meio desse trabalho, eu fui chegando onde eu cheguei. Hoje eu tenho muito orgulho de falar para vocês que eu assino grandes nomes das redes sociais, em cabelos, em campanhas publicitárias. Quando eu vejo um cabelo numa campanha, eu vou deixar algumas aqui para vocês verem. Já assinei capas de revistas em produções com essas digitais influencers, já assinei campanhas publicitárias. E isso, gente, me dá tanto orgulho. Isso me faz ser tão grata a Deus, tão grata aos meus pais. Meu pai, a minha mãe, por ter me ensinado, ao meu pai, por não ter simplesmente, talvez, entrado numa dívida ou pedido dinheiro emprestado e ter simplesmente comprado aquele microsystem e ter me entregado. Ter mostrado para mim que eu seria capaz de comprar aquele microsystem, que aquele microsystem era só o início de todos os sonhos que eu poderia alcançar com o meu trabalho, me capacitando, estudando, trabalhando. Então essa, gente, é a Monique Mello. É o início da Monique Mello. E aí depois vem muitos episódios ao longo desses 18 anos que eu vou compartilhando com vocês aqui, aos pouquinhos. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Viu, pessoal? Acho importante vocês conhecerem o meu início, vocês conhecerem a minha história. Ninguém nasce grande, ninguém surge grande. Muitas pessoas percorrem um grande caminho, um árduo caminho. Eu digo o seguinte, que algumas pessoas foi necessário, alguém veio e abriu a porta, né, para que elas passassem, para que elas começassem. Graças a Deus tem essas pessoas que têm essa oportunidade. Outras pessoas não, que foi o que aconteceu comigo. Às vezes a gente tem que quebrar a porta para a gente passar, para a gente iniciar a nossa vida. Mas depois que você quebra essa porta, depois que você quebra barreiras, depois que você vê como você é capaz, você viu como vale a pena, como valeu a pena. Então, se eu fui capaz, você também é capaz. E é isso que eu quero compartilhar com vocês ao longo dessas séries aí que a gente está preparando para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da minha história. Espero que vocês tenham gostado da minha jornada. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. Importante, muito importante. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de curtir se você gostou desse conteúdo. É importante para que o YouTube entregue para vocês cada vez mais o nosso conteúdo, viu? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo grande, fiquem com Deus.